Boa noite a todos. Estamos aqui para a apresentação da palestra As Ações do Sistema Firjan para o Enfrentamento da Crise Hídrica. Meu nome é Glauco Pessoa, sou o atual coordenador da Comissão de Desenvolvimento Sustentável do CRA e gostaria de dar as boas-vindas e agradecer ao administrador José Vicente Peron Mendes por estar aqui dando a sua contribuição a respeito desse tema tão atual e tão importante para todos nós. Então, gostaria de convidar o administrador Jorge Vicente para poder proferir a sua palestra. Obrigado, Glauco. Boa noite a todos e a todas. As todas estão em maior número que os todos, como sempre, né? Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, né, que foi feito para a apresentação das ações da Firjan em relação à crise hídrica. Agradecer em nome da Gerência de Meio Ambiente da Firjan. Parabenizar, né, a casa pelo interesse no tema, um tema que vem ganhando destaque muito grande na mídia, já de algum tempo, né, e a gente espera que esse tema não saia da agenda, né, ele finalmente vem ganhando importância, vem ganhando espaço, exatamente pela relevância que ele tem, e a gente, como eu acompanho esse tema já há algum tempo, eu torço para que ele permaneça, né, não sob o ponto de vista da crise, mas pela relevância que esse tema tem, e com a possibilidade, com a oportunidade que nós temos de mudar comportamentos e mudar a reflexão sobre o assunto a partir, né, do enfrentamento dessa crise. Antes de falar especificamente das ações da Firjan, eu vou fazer tomar a liberdade de fazer uma contextualização, né, de como o Estado do Rio de Janeiro, principalmente, ele faz a gestão, né, da sua água, né, de onde vem a água do Estado do Rio de Janeiro, né, e como é feita, como historicamente vem sendo feita a gestão dessa água. A região metropolitana do Rio de Janeiro, principalmente, eu falo município do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense, tem uma dependência direta das águas do Rio Paraíba do Sul, né? Então, a água que nós consumimos em nossas casas, a água que a indústria, né, localizada na região metropolitana, Baixada e cidade do Rio de Janeiro, utiliza nos seus processos produtivos, é uma água transposta da bacia do Paraíba do Sul, do Rio Paraíba do Sul. Então, quando se fala em crise hídrica, né, na bacia do Paraíba do Sul, diretamente isso afeta a disponibilidade para a região metropolitana do Rio de Janeiro. A bacia do Rio Paraíba do Sul é uma bacia que é considerada uma bacia federal, né, federal porque o Rio Paraíba do Sul ele é um rio que é de dominialidade federal, porque ele percorre o território de 3 estados da federação. Ele nasce em São Paulo, né, entra no estado do Rio de Janeiro, aqui perto de Itatiaia, né, ali por Itatiaia. Depois ele divide o estado do Rio de Janeiro do estado de Minas Gerais e desemboca na região de Atafona, lá em São João da Barra. A bacia do Rio Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro, ela corresponde a 65% do PIB, né, do estado, ou seja, 65% da riqueza do estado do Rio de Janeiro, né, de todos os bens que são produzidos no estado do Rio de Janeiro, toda a riqueza que é gerada no Rio de Janeiro está concentrada, está instalada na bacia do Paraíba do Sul. Ou seja, o Rio Paraíba do Sul ele fornece água diretamente para a produção de 65% da riqueza do estado. A bacia do Rio Paraíba do Sul, ela é uma bacia, o Rio Paraíba do Sul é um rio regularizado. O que quer dizer isso? A vazão que a gente tem do rio, ou seja, o volume de água que corre no leito do Rio Paraíba do Sul, desde a sua nascente lá em São Paulo até a sua foz lá lá em São João da Barra, é uma vazão regularizada, ou seja, ela é mantida artificialmente naquele volume.
e ela é mantida naquele volume através de 4 grandes reservatórios, né? Três deles localizados no território de São Paulo, né, que é esse trecho verde, né, do mapa que vocês estão vendo, que é o reservatório de Paraibuna, é o maior deles, que corresponde a 60% da água armazenada, o reservatório de Santa Branca, Jaguari, e aqui no território do Rio de Janeiro, ali em Itatiaia, entre Itatiaia e Resende, o reservatório de Funil. Esses 4 reservatórios eles foram construídos entre a década de 1930 e 1950, são projetos gerados pelo setor elétrico com a finalidade de reservar água para gerar energia elétrica. Então, são 4 reservatórios projetados, construídos e operados por companhias elétricas, né? Seja a CESP, em São Paulo, a Companhia do Estado de São Paulo, Furnas ou a Light. Então, esses 4 reservatórios foram construídos e são mantidos e operados pelas companhias elétricas. Então, a vocação inicial, né, original desses reservatórios é fazer o armazenamento de água para gerar energia elétrica. Então, esse é a primeira função desses reservatórios. A partir dessa função principal, derivam outras funções, que são regularizar a vazão do Rio Paraíba do Sul, ou seja, a saída desses reservatórios, a gente pode comparar uma grande caixa d'água, como se tivesse uma torneira, e o operador desse reservatório vai definir o volume de água que vai sair desse reservatório e que vai ser mantido no leito do Rio Paraíba do Sul. Então, isso acontece com os 4 reservatórios. Por ser um rio de nominalidade federal, já que envolve 3 estados, as regras de operação desses 4 reservatórios e as regras de operação de toda a bacia são definidas pela Agência Nacional de Água e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, são 2 entes federais que definem as regras de operação desses 4 reservatórios. E essas regras de operação incluem, né, a vazão de saída de água de cada um desses 4 reservatórios, e aqui em Barra do Piraí, né, na região de Barra do Pirê, a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente à frente, na região de Barra do Piraí tem todo um sistema de transposição da água do Rio Paraíba do Sul para o Rio Guandu, com o objetivo de gerar energia elétrica. Né? Então, tem toda uma estrutura que foi projetada, construída e é operada até hoje pela Light, para, utilizando parte da água do Rio Paraíba do Sul, gerar energia. Então, a água ela sai do Rio Paraíba do Sul, né, transposta, né, ela é derivada do Rio Paraíba do Sul, e depois ela passa por um conjunto de elevatórias e outros reservatórios, e vence, né, uma altura, como se ela descesse a Serra das Araras, né, em queda livre, para gerar energia num complexo Light, ali dessa região de Santa Cecília, até essa água chega no Rio Guandu. Então, a vazão do Rio Guandu, originalmente a vazão do Rio Guandu era uma vazão pequena, da ordem de 18 a 20 metros cúbicos por segundo. Com essa transposição, a gente ganha mais 119 metros cúbicos por segundo no leito do Rio Guandu, e aí ele passa a se tornar, né, um manancial importante, e que na época que essa transposição foi construída, na década de 1950, resolveu, né, pontualmente um problema que a capital do país, né, o Rio de Janeiro, tinha, que era o fornecimento de energia elétrica. Só que a partir do momento que essa água do Rio Paraíba do Sul passa a estar disponível no Rio Guandu, o governador do estado naquela época, né, o Carlos Lacerda, viu a oportunidade de se resolver um segundo problema, né, da região metropolitana do Rio de Janeiro, à época, que era a falta de água. Então, o governo passou a ter disponibilidade no Rio Guandu, viu a oportunidade no Rio Guandu, né, de recuperar essa água, tratar, distribuir para a população. E daí veio a origem, né, da construção da estação de tratamento de água do Guandu, que é operada pela SEDAI, que é a maior estação de tratamento de água bruta do mundo, né, inclusive com registro no livro Guinness, quando tem água. Né? Quando não tem água, ela passa a ser também o maior problema, né, de gestão de água do mundo. Né?
Mas, então, essas informações são importantes para a gente contextualizar, né, quando a gente fala de crise hídrica, e quando se fala de falta de água ou baixa disponibilidade de água no Rio Paraíba do Sul, indiretamente nós estamos falando da região de água da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? 9 milhões e meio de pessoas dependem dessa água que chega até o Rio Guandu, né? Um conjunto importante também de indústrias se abastecem dessa água para operação. Aqui um zoom, né, um pouco mais, um detalhe, né, como eu falei, das regras de operação da Bacia do Paraíba do Sul. Então, as regras de operação elas servem tanto para definir o volume de água que sai de cada reservatório, como também o volume de água que deve chegar até esse ponto aqui, em Barra do Piraí. Então, o Rio Paraíba do Sul ele corre nesse sentido, então, vindo de São Paulo, da esquerda, para São João da Barra e o oceano, a foz dele, à direita. Em Barra do Piraí, né, lá na barragem de Santa Cecília, nós temos esse ponto, o início dessa estrutura de transposição, e em condições normais, a regra de operação ela prevê que deve chegar até a barragem de Santa Cecília 190 metros cúbicos por segundo. Desses, 71 metros cúbicos por segundo continuam no leito do Rio Paraíba do Sul e 119 metros cúbicos por segundo são transpostos através do sistema Light para o Rio Guandu. Então, essa é uma regra que funcionou, né, durante muito tempo e que vinha atendendo a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. A partir do final de 2013, do ano de 2013, quando começou a se perceber, né, quando os gestores da bacia começaram a perceber a alteração do regime de chuva e, por consequência, diminuição no volume de água armazenado nos reservatórios, foi necessário rever essas regras de operação para privilegiar, ou seja, quanto menos água eu deixo chegar até esse ponto do Rio Paraíba do Sul, maior é a quantidade de água que eu reservo nos reservatórios, eu guardo nos reservatórios. Essa é a lógica. Então, quanto menor for esse número aqui, que chega a Santa Cecília, maior é o volume que eu guardo nos meus reservatórios. Então, como eu não tinha, como a situação climática não fazia com que a chuva, né, fazia com que chovesse, pelo menos a média histórica, foi necessário rever esse volume. Então, a partir de junho de 2014, essa regra de operação ela começou a ser revista e hoje se pratica exatamente esse número aqui, esse valor. 127 metros cúbicos e meio, chegando à barragem de Santa Cecília, onde passam 35 para continuar, né, no leito do Paraíba do Sul, e desce, é transposto para o Rio Guandu, um dia 85 e outro dia 100 metros cúbicos por segundo na média, né, de 92 metros cúbicos e meio. Então, essa é a condição que está sendo praticada hoje. Então, aqui, onde era 190 passou a ser 127, aonde era 71 passou a ser 35, e aonde era 119, um dia é 85 e outro dia é 100. Isso aqui é o efeito, né? Ou seja, por conta da falta de chuvas, foi necessário alterar a regra de operação da bacia para privilegiar o armazenamento nos reservatórios. Só que essa regra ela vai ser alterada mais uma vez. Na próxima semana, né, o grupo de trabalho que acompanha a gestão da bacia do Paraíba do Sul vai se reunir novamente e já existe uma resolução temporária da Agência Nacional de Águas autorizando a redução em Santa Cecília, né, a vazão em Santa Cecília, em 110 metros cúbicos por segundo, onde continuam no leito do Rio Paraíba do Sul 35 e vai, né, ser transposto para o Rio Guandu 75 metros cúbicos por segundo. Então, o que já era ruim vai ficar um pouco pior. Essa regra, ela é uma regra que vai ser válida até o próximo período chuvoso. Eu vou falar um pouco mais disso no próximo slide, né? Ela vai ser válida até o próximo período chuvoso. E por que, né, sob o ponto de vista de abastecimento humano,
eu posso dizer, de alguma forma, não vou afirmar, mas que a gente pode dizer que ela não causa um incômodo, né, no sistema de abastecimento de água, pelo menos em quantidade. Aqui no Rio Guandu, a estação de tratamento de água do Guandu retira do leito do Rio Guandu 45 metros cúbicos por segundo. Então, se está descendo, né, está sendo transposto, 75 metros estão sendo transpostos, 75 metros cúbicos por segundo, e a estação de tratamento de água do Guandu tira 45 metros cúbicos por segundo, né, ainda tem volume suficiente para que seja retirado a água do Rio Guandu, fornecido água para a população, sem causar nenhum estresse, nenhum incômodo, né, ou seja, o volume que é transposto, mesmo com 75, ainda é o suficiente para abastecer o abastecimento humano, ou seja, daqueles 9,5 milhões, né, de habitantes que se servem do sistema Guandu. Então, esse é um primeiro quadro. Eu falei que aquela primeira regra de operação de 190 metros cúbicos por segundo, que dava para a gente 119 metros cúbicos por segundo de transposição, ela funcionou durante muito tempo. Né? E por que ela precisou ser mudada? Exatamente porque, a partir do final de 2013, nós passamos a ter uma nova realidade na Bacia do Paraíba do Sul, não só na Bacia do Paraíba do Sul, o Brasil todo, de uma forma geral, vive, né, esse descompasso entre períodos de cheia e períodos secos, né? E a Bacia do Paraíba do Sul não foi diferente. Esse gráfico aqui ele mostra, né, que essa linha tracejada, ela mostra a média de reservação equivalente daqueles 4 reservatórios que eu falei, né, Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil. Então, se eu considerar o volume útil desses 4 reservatórios e transformar esses 4 reservatórios num único reservatório, eu vou ter o que tecnicamente se chama de reservatório equivalente. Então, se os 4 reservatórios estiverem cheios, completos em seu volume, eu vou ter 100% de nível de reservação equivalente. Então, essa curva aqui, essa linha tracejada, me mostra exatamente o comportamento desses 4 reservatórios, do nível equivalente desses 4 reservatórios, no período chuvoso, que vai de novembro até o mês de março, o mês de abril, melhor, e depois o comportamento no período seco, que vai de maio até outubro. Então, eu tenho, caracteristicamente aqui, um período chuvoso, né, onde eu encho os reservatórios, e um período seco, em que a tendência é esvaziar os reservatórios. O período chuvoso é conhecido como chuva, o período úmido, né, é conhecido como úmido porque chove, e o período seco é conhecido como seco porque a disponibilidade de água, né, de chuva, é menor do que no período chuvoso. O que aconteceu? Essa linha azul aqui é o comportamento do nível de reservação equivalente em 2013. Então, a gente já percebe um descolamento aqui, né, no período chuvoso de 2013, só que quando chegou, né, em abril de 2013, os reservatórios, a chuva veio e voltou, né, à média histórica dos reservatórios. E a linha laranja começa a mostrar para a gente o comportamento dos reservatórios em 2014. Né? O que aconteceu? Esses valores são os valores do último dia do mês, né, de cada mês, ao longo do ano. Né? Então, a gente percebe, o ano de 2014 ele teve uma característica que nenhum dia do ano o nível de reservação equivalente foi maior do que o dia anterior. Então, nós tivemos perdas a todos os dias. E coincide, lógico, né, aqui, o período chuvoso coincide também com a maior demanda por energia elétrica. Ou seja, quando os reservatórios, quando as usinas que funcionam nesses reservatórios, elas precisam gerar a maior quantidade de energia elétrica para poder colocar no sistema. E como é que elas produzem mais energia elétrica? Utilizando mais água, deixando passar mais água, né, nas suas comportas. Então, do ano de 2014 ele foi terrível sob o ponto de vista hidrológico. O ano de 2014 registrou todos os piores momentos, os maiores números em termos de reservação equivalente e em termos de precipitação, em termos de chuva. Né? Nós tivemos
historicamente, três crises hídricas na bacia do Paraíba do Sul, um momento de crise entre o ano de 1954 e o ano de 1955, que até então tinha sido o pior ano sob o ponto de vista hidrológico e sob o ponto de vista de reservação. Todos esses números gerados entre 54 e 55 foram superados por 2014. Então, o ano de 2014 ele serviu para acabar com os números negativos, né, os piores números de 1954 e 55. Depois nós tivemos o período entre 2001 e 2003, que foi também um período ruim sob o ponto de vista hidrológico, sendo que em 2001 nós tivemos lá o apagão, né? Que nós tivemos racionamento de energia elétrica exatamente por conta do nível de reservação equivalente. Entre 2001 e 2003, quando foi a última crise, o pior índice de reservação equivalente tinha sido na ordem de 14% nesses 3 anos. E em 2015, né, no dia 1º de fevereiro de 2015, nós chegamos a 0,33% de nível de reservação equivalente na bacia do Paraíba do Sul. 0,33% com 2 reservatórios operando em volume morto. Ou seja, 2 reservatórios, o reservatório de Paraibuna, que é o maior reservatório desse sistema, e o reservatório de Jaguari operando em volume morto. Operando em volume morto quer dizer que eles não estavam gerando energia elétrica. Eles tinham água armazenada, porque só o reservatório de Paraibuna, por exemplo, o nível, estima-se, né, que o volume morto dele seja maior do que o volume útil. Então, ele ainda tinha um volume de água importante para ser despachado, mas que ele deixava de cumprir a finalidade dele principal, que era gerar energia elétrica. E aí o que aconteceu aqui no final do mês de janeiro, início do mês de fevereiro, né? Se instalou efetivamente a crise, né? Porque a gente tinha chegado a níveis alarmantes, né? Ainda tinha todo um verão pela frente e a chuva, nesse momento, não tinha chegado, né? E aí o nosso ministro de Minas e Energia, que tinha sido recém-empossado, né? numa entrevista célebre dele, foi a público, né? E disse que nós não teríamos crise nem do abastecimento de água, nem de energia elétrica, porque Deus era brasileiro e ele acreditava que a população ia rezar para São Pedro e a chuva viria. Bom, eu não sei qual o trato que ele tem com São Pedro, mas a partir da primeira semana de fevereiro, a chuva veio, né? Então, aí a gente começa efetivamente a recuperar o nível dos reservatórios. Essa linha aqui roxa já é o nível de reservação de 2015, né? Então a gente já volta, já ocorre um fenômeno que não aconteceu em 2014, que foi a recuperação, aumento do nível de reservação equivalente. Esse número aqui, né, de 16,1, é o número de... Hoje é quarta-feira, é o número de segunda-feira. 16,06% de nível de reservação equivalente. Então, se a gente observar aqui, a curva de 2015, guardadas as devidas proporções, ela começa a acompanhar a curva histórica, só que num nível, né, completamente diferente, né? Então, a tendência é que a gente tenha, né, uma projeção dessa curva até o início do período chuvoso, que é em novembro. E aí a gente percebe aqui, né, que nós estamos trabalhando com... a gente considera aqui o último dia útil do mês de maio. Acho que eu já faço esse recorde. Assim, no dia 14 de junho do ano passado, o armazenamento equivalente estava com 31,4. Então, grosso modo falando, nós estamos trabalhando com metade do nível de reservação equivalente do pior momento, do pior nível histórico, que foi 2014. Então, a nossa situação hoje, em termos de reservação equivalente, é metade do que nós tínhamos no ano passado. Isso para gerar energia, abastecimento de água, né, garantir vazão, regularização e etc. Alguém pode me perguntar assim, bom, beleza, você comentou que a gente está acompanhando aqui essa curva, né, a mesma curva histórica, e que a tendência agora é que ela comece a inclinar para baixo, porque nós estamos já num período seco, né, a chuva é normal que não chova mesmo, né, e aí alguém pode me perguntar, e que horas que a água vai acabar? Né? Porque se a gente projeta isso aqui para baixo, em algum momento ela vai encontrar o zero, né? E aí eu vou apresentar para vocês agora algumas projeções
sobre a gestão, exatamente os resultados da gestão da água. Essa simulação ela foi feita, é a última simulação que está disponível pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, que acompanha, né, eu represento a Firjan num grupo chamado Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Operações Hidráulicas da Bacia do Paraíba do Sul, GTAOH, e que tem lá o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a Agência Nacional de Águas, as concessionárias, governo do Estado, geradores de energia elétrica, indústrias e outros usuários, prefeituras e outros usuários. E aí as projeções foram feitas da seguinte forma, considerando aqui quando essa projeção foi feita, que foi no final do mês de maio, que o reservatório estava batendo ali 17,8%, considerando, né, que a gente, a partir do dia 1º de junho, estaria operando com aquela regra de 110 metros cúbicos por segundo, lá em Santa Cecília, e se chover, se a gente estivesse operando com 110 metros cúbicos por segundo em Santa Cecília, a partir do dia 1º de junho, que isso já não está acontecendo, e se chover exatamente o que choveu em 2014, que foi um ano péssimo em relação à chuva, então, se operássemos com 110 metros cúbicos por segundo a partir do dia 1º de junho, e se chovesse exatamente o que choveu em 2014, chegaríamos até o final do mês de novembro, ou seja, início do período chuvoso, com 9% de reservação equivalente na Bacia do Paraíba do Sul. E aqui, se chover 90% do que choveu em 2014, nós chegaríamos com 12% no início do período chuvoso, que é final de outubro, e 9% se chover 90% que choveu em 2014. Como nós não operamos 110 metros cúbicos por segundo a partir do dia 1º de junho, né? E se passarmos a operar com 110 metros cúbicos por segundo a partir do dia 1º de agosto, que também não vai acontecer, possivelmente devemos passar a operar em 1º de julho, né? A projeção é exatamente essa. Chegaremos, se chover 100% do que choveu em 2014, chegaremos ao início do período chuvoso com 10% de nível de reservação equivalente, e se chover 90% do que choveu em 2014, chegaremos com 7% de nível de reservação equivalente. Então, teoricamente, se a gente repetir o pior cenário histórico em termos de chuva, que foi o ano de 2014, a gente ainda vai chegar com alguma coisa na caixa d'água até o final do ano. Essa é a mensagem que essas projeções nos apontam. Só que o problema, ou seja, resolvemos, ou pelo menos passamos a ter uma situação não de sinal de vermelho, não de alerta completo de calamidade pública com a quantidade. Então, a gente está com um alerta amarelo aceso, mas não um alerta vermelho. Então, a gente precisa acompanhar, precisa fazer operações de gestão, mas passamos a acompanhar um problema, o outro problema, que é o problema de qualidade, né? E aí, no que toca à indústria, esse ponto, essa linha azul aqui, é exatamente o final do Rio Guandu. Ele corre desse sentido, né, da direita para a esquerda, né? Essa área azul mais forte aqui à esquerda, abaixo, é exatamente a Baía de Sepetiba, onde desemboca, né, o Rio Guandu. Eu tenho aqui localizado no final do trecho final aqui do Rio Guandu, que chama Canal de São Francisco, empresas como a CSA, a FCC, a Gerdau, que está um pouquinho aqui, e uma usina térmica de Furnas, que está mais ou menos nesse ponto aqui, que captam água do Canal de São Francisco para os seus processos, captam água doce do Canal de São Francisco para os seus processos industriais. Como foi reduzido a transposição lá em cima, lá em Santa Cecília, de 190 para 127 metros cúbicos, né, e foi reduzido de 119 para 85 metros cúbicos, a vazão que é transposta para o Rio Guandu, se perdeu o ponto de equilíbrio entre o mar e o rio. E o que acontece nesse momento? A água do mar, em momentos de maré alta, né, ela avança rio acima. Esses pontos vermelhos aqui são exatamente os pontos onde se detectaram, através de medições, né, semanais,
salinidade acima da recomendada para uso, seja para abastecimento humano, seja para uso da água industrial. Ou seja, até esse ponto aqui, ou seja, acima do ponto de captação da Thyssen, da CSA, da FCC e da Gerdau e de Furnas, a água está imprópria para consumo, seja humano ou industrial. Esse ponto 12 aqui, ele fica a 8 quilômetros da foz. Então, eu estou dizendo que daqui do ponto 1 até o ponto 12, a água do mar, né, avança 8 quilômetros rio acima. Então, isso é um problema de qualidade da água. Esse problema está sendo contornado e está se construindo nesse ponto aqui, entre o ponto 9 e o ponto 10, um sistema para reter o avanço da água salgada. Uma vez que a água salgada ela é mais densa do que a água doce, né, ela percorre o rio, né, ela sobe o rio por baixo, né, pelo fundo. Né? Tanto que aqui, ó, o monitoramento é feito no fundo do rio. Então, está sendo construída uma barreira, né, que chamam de uma soleira hidráulica, que nada mais é do que são bags, né, são sacos cheios de areia colocados no fundo do leito do rio, para impedir, ou pelo menos para dificultar, o avanço da água do mar acima desse ponto aqui, para permitir que as indústrias captem água nesse ponto aqui e continuem operando sem interferência. Hoje, dependendo, né, da maré e dependendo da lua, dependendo da vazão e tudo, chega a 18 dias, que as indústrias chegam a 18 dias de serem impedidas de captar água por conta da salinidade, por conta do problema de qualidade de água. Outro problema de qualidade de água em que a gente precisa se acostumar, né, com esse nome, com esse problema, é a concentração, a densidade de cianobactérias. Cianobactéria é um micro-organismo que ele é oportunista, né, ou seja, ele está presente o tempo todo na água, né, só que ele, em condições de aumento da carga orgânica, ou seja, aumento da quantidade de esgoto presente na água, ele aumenta também a sua concentração. Vocês imaginem a calha do Rio Paraíba do Sul, né, o Rio Paraíba do Sul correndo. Eu falei que o Rio Paraíba do Sul, os reservatórios têm a responsabilidade, têm a função de gerar energia, né, regularizar a vazão, impedir cheias, né, porque o reservatório serve como amortecimento de cheias. E o Rio Paraíba do Sul, além da sua calha natural, além da sua vocação natural de ser um ponto de abastecimento de água para mais de 180 municípios ao longo do seu curso, ele também tem a responsabilidade, eu tenho a função de diluir o esgoto não tratado por esses municípios, né? O esgoto que é coletado ou que, de alguma forma, vai parar no Rio Paraíba do Sul e ele dilui o esgoto. Então, as águas do Rio Paraíba do Sul também diluem o esgoto. Quando eu reduzo a vazão do Rio Paraíba do Sul a metade e a concentração de esgoto continua exatamente a mesma, né, eu tenho um aumento da carga orgânica. Aí a cianobactéria adora, né? Ela vai encontrar ali uma disponibilidade muito grande de material orgânico, de alimento, para ela poder se desenvolver e se proliferar. Só que a cianobactéria ela não é tratada em sistemas convencionais de tratamento de água. Ela não é eliminada, ela não é retida por sistemas convencionais de tratamento de água. Sistemas convencionais de tratamento de água, por exemplo, que são utilizados na estação de tratamento de água do Guandu, né? Então, se chegar cianobactéria na estação de tratamento de água do Guandu, vai sair cianobactéria, porque o sistema do Guandu não tem capacidade de tratar, né, de reduzir, de eliminar a concentração de cianobactérias. Então, de uma forma bastante responsável e eficiente, o INEA vem fazendo monitoramentos da concentração de cianobactérias. Essa linha vermelha aqui em cima, né, é o limite definido pelo CONAMA, por uma resolução do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, como sendo o limite máximo de concentração de cianobactérias para que a água possa ser utilizada, né, em sistemas de abastecimento público. Então, aqui a gente tem os vários pontos de monitoramento que seguem a calha do Rio Paraíba do Sul. Então, eu tenho Coatis, Resende, Porto Real, Queluz, Resende, Porto Real, Coatis, Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, Paracambi, Seropédica e Rio de Janeiro, que é o
exatamente o ponto de tomada do Rio Guandu. Quanto mais perto esses pontos, essa linha, ela está da linha azul, ela está da linha vermelha, maior é a concentração de cianobactérias. Então é um ponto de atenção, né, que a gente precisa ter atenção, porque se a vazão do Rio Paraíba do Sul e a vazão do Rio Guandu vão diminuir, a concentração de esgoto que está sendo lançado, né, na bacia do Rio Paraíba do Sul e na bacia do Rio Guandu não tem diminuído. Então, a tendência é que essa concentração de cianobactérias ela aumente e possa interferir ou até mesmo impedir a captação de água para abastecimento humano, né? Entre 2001 e 2003, o sistema Guandu ficou parado, pelo menos em 2 oportunidades, por conta da elevada concentração de cianobactérias, já que eles não conseguem tratar, eles param de captar para não interferir no processo. Por fim, né, a questão de qualidade, a gente vem aqui um outro acompanhamento que é feito também pelo INEA, naqueles mesmos pontos, que é o IQA, né, que é o Índice de Qualidade da Água, que aqui a gente trabalha, o IQA, na verdade, são vários parâmetros que são monitorados, parâmetros físicos, parâmetros químicos, parâmetros biológicos, que são, na verdade, traduzidos para um único índice, e aqui a gente acompanha, né? Uma linha dessa verde é o ano de 2014 e a linha vermelha, desculpa, a linha verde é o ano de 2014 e a linha vermelha é o ano de 2015. Então, elas estão mais ou menos próximas. E o importante é que o IQA estivesse trabalhando sempre entre a faixa azul, a faixa verde e, no máximo, na faixa amarela. Então, a gente observa que alguns pontos já são observados nessa faixa laranja, onde a qualidade da água está ruim. Então, é aquela mesma capacidade que o rio tem de diluir, né, os seus poluentes. Aí, quando eu tenho uma vazão de água reduzida, a capacidade do rio de diluir poluente também diminui. E, bom, a partir desse quadro, qual é efetivamente o posicionamento do sistema FIJAN? Como é que nós temos nos posicionados em relação a esse cenário, né? No sentido de indicar ao governo do Estado, indicar aos nossos associados, indicar a população de uma forma geral sobre esses problemas e apontar caminhos, né? Apontar alternativas para a solução. A FIJAN fez, no final do ano passado, uma pesquisa... muito obrigado. Fez uma pesquisa com indústrias, com 458 indústrias, e uma das respostas das indústrias é que as indústrias já vinham aplicando processos de reutilização, recirculação, redução de consumo de água nos seus processos industriais. Utilização de água de chuva, utilização de água de... Ou seja, a indústria já vinha trabalhando há mais de 2 anos em fontes alternativas em otimização do processo. Com redução... essas ações resultaram em reduções maior do que 25% da água, né, nos processos industriais. Então, a gente tem elementos, né, para afirmar que a indústria já vem fazendo o papel dela há muito tempo, no sentido de reduzir, né, o seu consumo, né? Por exemplo, a indústria siderúrgica, de uma forma geral, a média de indústria siderúrgica, na década de 1960, utilizava 23 metros cúbicos para fabricar 1 tonelada de aço. Ano de 2014, né, esse mesmo grupo de indústrias fechou o ano utilizando um pouco mais de 4 metros cúbicos por segundo para fabricar a mesma tonelada de aço. Então, isso mostra uma evolução do processo industrial, né, em relação ao consumo de água. As companhias de bebida, né, eu tive a semana passada numa companhia de bebida, e ela me mostrou que há pouco mais de 10 anos, eles usavam mais de 4 litros de água para fabricar 1 litro de refrigerante. O ano passado, eles chegaram a ter meses que eles usavam 1,4 litros para fabricar 1 litro de refrigerante. Então, existe uma evolução, uma perseguição de eficiência no uso da água pela indústria. Então, a gente, né, já vem fazendo a nossa parte e tem muito a colaborar, né, a compartilhar em termos de experiência, em termos de processos, em termos de
de práticas do que nós fazemos. A Firjan entende que a indústria deve continuar a participar dos processos de tomada de decisão e de busca, né, de alternativas junto com o governo do Estado. No final do mês de fevereiro, a Firjan entregou ao governador do Estado uma carta reafirmando, né, o seu interesse em continuar, né, já que era um novo governo, continuar fazendo parte da busca pelas soluções, continuar a atuar em prol da sociedade, em prol das indústrias, e oferecemos para o Estado algumas soluções, algumas propostas, né, no sentido de alternativa, de apresentar alternativas no consumo de água, na gestão de água. Entendemos também que a população deve ser sempre informada. A comunicação à população ela deve ser sempre prioridade, deveria ser sempre prioridade de todos os níveis de governo, né? Todo esse quadro que nós apresentamos, né, que eu apresentei para vocês, em termos de quantidade, de qualidade, é um quadro conhecido e acompanhado semanalmente pelo grupo de trabalho de acompanhamento das operações hidráulicas do Paraíba do Sul, que o governo do Estado do Rio faz parte e que fornece dados para essas reuniões. Então, por que esses dados não se tornam públicos? Por que a população não é informada? No sentido de sensibilizar a população de que nós estamos atravessando um momento diferente em relação aos momentos anteriores. Nós não vivemos um momento desesperador, né, um momento de alerta vermelho, mas que a população ela precisa se conscientizar que nós vivemos um momento diferente e que ela precisa mudar os seus hábitos. Assim como a indústria, né, já vem mudando os seus hábitos, ela precisa também, né, mudar os seus hábitos. E aí, quando fala mudar os hábitos, é fazer o uso racional da água. Né, usar a água quando ela precisa ser utilizada. Né, não é dar banho no cachorro 2 vezes por semana, lavar o quintal, né, 2 vezes por dia, né, molhar a planta todo dia. Né, então, tem várias ações pequenas, simples, que podem ser modificadas no nosso dia a dia e que vão gerar, né, uma economia, né, ao final, muito grande. A gente entende que não faltam projetos e ideias. Como eu falei, nós já tivemos outros períodos de crise, 54, 55, 2001 a 2003 e agora 2014 e 2015. Então, nós levamos 50 anos entre o primeiro e o segundo período de crise e 10 anos entre o segundo e o terceiro período de crise. Que vai haver um quarto período de crise e um quinto período, sim, com certeza haverá. Quando ele vai acontecer, é uma pergunta que vale R$1 milhão. Né? É uma pergunta final para poder passar de ano. Então, nesses períodos de crise foram gerados, no período de 2001, 2003, foram gerados projetos, foram geradas propostas, foram identificadas oportunidades. Só que a chuva veio naquele momento. E aí o que aconteceram com os projetos, com as propostas, com as ideias? Foram engavetadas. E elas estão sendo recuperadas exatamente agora. Esse projeto da soleira hidráulica que eu falei para vocês lá no canal de São Francisco, foi um projeto que foi concebido nessa época. Né? O projeto de mudança do ponto de captação dessas indústrias junto do ponto de captação da SEDAI, que fica a 14 quilômetros acima, foi um projeto concebido naquela época. A gente vai precisar novamente de uma outra crise mais severa para poder tirar projetos de papel. Então a gente entende que, né, a gente não precisa de mais projetos e ideias, a gente precisa só tirar eles do papel, precisa de ação. Né? É necessário que seja feita uma reflexão sobre novas tecnologias, que até então, no último período de crise, entre 2000 e 2003, eram inviáveis. Por exemplo, a dessalinização. Eu estava conversando com o Glauco aqui antes da gente conversar. Há 10 anos atrás, exatamente entre 2001 e 2003, para você produzir, né, um metro cúbico de água doce a partir de água do mar, era necessário $30. Esse processo custava $30. Hoje, esse mesmo processo, essa mesma tecnologia, para você produzir 1 metro cúbico de água doce a partir de água do mar, você gasta $0,8. Então, 80 centavos de dólar para fabricar. Então, o custo operacional, o processo continua o mesmo, ele continua eletrointensivo, ele depende de uma energia muito grande, mas o processo evoluiu em termos de custo. Então,
soluções que não eram viáveis há 10 anos atrás, hoje são plenamente viáveis. E vivemos numa cidade costeira, né, onde a demanda por água, água de boa qualidade, ela é constante. Né? Eu comentei, a cidade de Barcelona, de 12% a 18% da água doce, na água potável consumida em Barcelona, vem do mar. 50% da água doce consumida em Israel vem do mar. 25% da água doce consumida em Singapura vem do mar. E nós estamos esperando o quê? Né? Já que a gente tem uma fonte, né, importante de abastecimento, uma fonte alternativa importante de abastecimento de água. No final do mês de março, a Firjan lançou, né, um hot site chamado Alerta Água e Energia. O endereço está aqui para vocês, né, alertaaguaenergia.firjan.org.br, onde a gente concentra, né, um conjunto de informações exatamente sobre esse binômio, né, água e energia. Né? E aí eu chamo a atenção exatamente para essa aba aqui, né, de boas práticas, onde a gente concentra ali ações da indústria para a redução de consumo de água ou do uso eficiente de água, uso eficiente de energia. E ações das unidades do SESI e do SENAI, que fazem parte do sistema Firjan. Também ações simples até, né, que pode ser feita em casa, pode ser feita com custo baixo, para uso eficiente de água, para uso racional de água e energia. Então, fica o convite para vocês visitarem o hot site Alerta Água e Energia. E, para finalizar, eu deixo para reflexão, né, exatamente um ditado que eu escutei há pouco tempo, aprendi há muito pouco tempo, né, que reflete exatamente essa mesma situação que a gente vive. Né? Que a primeira coisa, né, que a chuva leva é a lembrança da última seca. Né? A gente precisa capitalizar os ensinamentos e as lições que a gente tem aprendido nesse período, né, de 2014 e 2015, para que a gente se prepare para o próximo período de seca. Como eu falei, ele vai voltar, haverá um novo período de seca. Né? Isso é certo. Se ele vai demorar 50 anos, se ele vai demorar 10 anos, se ele vai demorar 2 ou 3 anos, ou 5 anos, a gente não sabe. Mas que vai acontecer um novo período de seca, com certeza ele vai acontecer. E a gente precisa capitalizar. Né? A hora que a chuva, que nós torcemos, né, que o próximo período chuvoso, né, que começa no mês de outubro, final de outubro, início de novembro, a hora que esse período venha, que ele realmente aconteça, que seja realmente um período chuvoso, nas médias históricas da bacia do Paraíba do Sul, para que a gente consiga recuperar o nível de reservação equivalente. Segundo os cálculos básicos que têm sido feitos, se chover a média histórica, nós vamos demorar de 3 a 5 anos para recuperar o nível de reservação equivalente para aquela linha tracejada verde que eu mostrei naquele gráfico. Então, não é chovendo entre novembro e março, né, de 2016 que vai recuperar o nível de reservação. Vai dar para a gente um fôlego, né, um pouco melhor para atravessar o ano de 2016. Mas a situação ela não vai estar sob controle nem vai estar resolvida. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, né, de ter vindo aqui, ter trazido esse conjunto de informações para vocês, ter compartilhado esse conjunto de informações para vocês. Agradeço o convite, fico à disposição para voltar aqui outras vezes, trazendo outros temas que sejam de interesse de vocês e que estejam ligados à nossa área de atuação na gerência de meio ambiente da Firjan. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e eu confesso que eu estou chocado. Não sei quanto a vocês. A palestra também está sendo transmitida pela Web TV do CRA e confesso que, mesmo ciente e atento ao problema, não sabia que a situação era tão grave. E, de fato, falta divulgação desse assunto, acho que para todos. Né? Culturalmente, nós sempre esperamos o problema surgir, de fato, para poder buscar as soluções e resolvê-los. A gente já tem aí a ciência do problema, acho que cabe, de fato, agora buscarmos essas soluções e acho que isso também pode partir de cada um de nós, né? São as pequenas iniciativas que podem fazer toda a diferença. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer para o Jorge? Por favor.
No caso, cada ano que passa, Luciana, a gente tem tido verões mais quentes. Isso, de fato, tem contribuído também para essa questão da crise hídrica? Tanto a causa, o que nós temos percebido do final de 2013 para cá é que houve uma mudança bastante significativa no regime de chuvas, né? Tem chovido muito em regiões, a região norte, por exemplo, tem enfrentado, nesses últimos 2 anos, índices de chuva históricos, né? Aumento de chuvas e níveis de rio que são históricos. Por outro lado, a região sudeste tem enfrentado uma seca que também é histórica. A causa desse problema os especialistas, né, o pessoal ligado a clima, principalmente, tem discutido e tem debatido. Existe uma percepção muito clara do efeito. Isso que você falou é o efeito, né? A gente tem percebido temperaturas mais elevadas no período no verão, né? A ausência de chuva no verão, né? Isso tem contribuído para a construção desse cenário. Mas isso é o efeito. O porquê que está havendo essa mudança, né? Se ela é pontual ou se ela vai se repetir em 2016, né? ou em 2017, a gente, confesso para você que as fontes que nós temos recorrido, como o Instituto Nacional de Meteorologia, né? o próprio INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as informações que eles têm disponibilizado são exatamente essa, de que eles estão estudando os efeitos, ou seja, a gente tem percebido e tem enfrentado e tem sofrido, né, tem passado pelos efeitos, mas que eles ainda não são convergentes em relação à causa. O que mudou? Né? Existem algumas teorias, algumas que são mais aceitas, outras que são menos aceitas, mas o efeito, a causa disso é que a gente tem percebido que a chuva não tem chegado, né? O verão mais quente é exatamente o efeito. É o efeito, né? Eu assisti uma apresentação umas 2 ou 3 semanas atrás de uma pesquisadora do INMET, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, e ela fez um recorte, ela é paulista, ela fez um recorte de uma região de São Paulo, do mês de janeiro de 2015, choveu algo em torno de 200 milímetros em todo o mês de janeiro nessa região. 200 milímetros é nada, né, para o mês de janeiro. E, segundo os cálculos que o Instituto Nacional de Meteorologia fez, a probabilidade de voltar a chover 200 milímetros, que é nada, naquela região é de 375 anos. Então, a gente está atravessando um momento em que nós temos poucas respostas para explicar os fenômenos que estão acontecendo, né? Então, a meteorologia ela usa períodos de recorrência, como esse é o caso, né, de 372 anos, para ser mais exato, mas o que se sabe é que estamos primeiro monitorando os efeitos para tentar entender as causas. Existem várias correntes, né? Tem uma corrente de estudiosos que diz que a questão dos rios voadores que vêm da Amazônia, que não tem chegado na região sudeste, a mudança de temperatura nos oceanos. Então, tem várias correntes de pesquisa que estão tentando explicar o efeito, mas o que a gente tem vivido, o verão tem se tornado menos chuvoso e mais quente, é um efeito, não uma causa. Isso eles estão convergindo, pelo menos. Mas nós podemos afirmar que isso já seriam, então, efeitos ou consequências do aquecimento global, das mudanças climáticas, ou é justamente, assim, percebi que você não quis fazer essa afirmação, porque ainda existe algum ceticismo a respeito disso, ou não? Assim, eu acredito que sim, né? Nós temos outros eventos que acontecem em torno do planeta que já comprovam isso. Então, a gente pode estar vivendo aqui já algum efeito desse, ou você acha que é mais prudente aguardar os resultados de todas essas pesquisas para a gente poder afirmar isso? Eu, como pessoa, né, eu acredito nessa mesma linha, né? Eu, como pessoa, entendo que a gente está vivendo, exatamente, atravessando um momento de mudança, né, no comportamento climático, mas como profissional da área de meio ambiente, eu ainda não encontrei uma resposta, né, uma linha
de uma linha técnica que possa dar fundamentos e a gente pode dizer, não, assumimos essa linha como verdadeira, né, e entendemos que a origem do problema é essa e né, o efeito ele tem coerência com essa linha de pesquisa. Então, como cidadão, eu acredito realmente que a gente vive um momento de mudança climática, mas como técnico, como especialista na área, eu não tenho elementos para dizer assim, não, a linha de pesquisa que defende essa teoria, que defende o aquecimento de oceano, ou defende que a origem do problema seja relacionada à redução da área de vegetação da Amazônia ou de outra região, ou a questão de mudança de geleiras nos Andes. Então, tudo isso tá conectado, mas dizer que ter hoje a confirmação ou a certeza de que nós temos uma causa mapeada e definida como sendo definitiva, isso a gente não tem, né? Eu até particularmente desconfio quando eu encontro um profissional que diz, não, o que está acontecendo é exatamente isso. Poxa, é um fenômeno que está acontecendo há no máximo 2 anos. Né? Então, a gente não tem, talvez, ainda uma série histórica ou uma quantidade de dados ainda que possa nos fundamentar, afirmar, né, que qual é a causa desse problema. Mas a gente ainda vai demorar ainda um tempo para chegar até essa causa. E, pelo menos, profissionalmente, é isso que eu acredito. Okay, tem uma outra pergunta ali. É só uma colocação. Quando eu era bem jovem, eu escutava meus professores dizendo que a água valeria mais que qualquer outra bebida. Eu tive na França, a água vale mais que vinho. Você paga mais pela água do que o vinho. Eu tive em Israel, essa captação de água do oceano, ela funciona muito bem. Eu viajo pelo mundo inteiro, eu não moro no Brasil atualmente, eu fui convidada dele. O que me preocupa é a qualidade da água. Eu sei que o consumo da água vem aumentando e existem muitas ideias, muitas pesquisas na área para economizar, para melhorar a qualidade de água, em todos os sentidos. Tudo funciona, o dinheiro fala. Eu não sei se o governo está falando alto aqui. Mas, voltando, esse problema da água, ela é mundial. A sua colocação foi do Paraíba. Então, eu acho que a gente poderia fazer uma campanha, é só uma colocação, para a população e as cabeças pensantes, inteligentes do nosso país, para nos ajudar. Cada um, particularmente, ou então algumas empresas, todos se unindo, é uma grande força. Isso voltando ao aspecto do Paraíba, não um problema maior. E existem várias ideias, tanto se for colocado de forma unitária para consumidores, empresas, hospitais, e a coisa vai crescendo, e também de uma forma de chamar o governo à responsabilidade, porque toda ideia custa dinheiro. Eu não sei quanto que o Rio de Janeiro, as Olimpíadas estão chegando, pode contribuir com todas as ideias que tem por aí, porque ideia tem muitas. Exatamente nesse sentido, né, que aquela frase está colocada, né? A gente não precisamos de projetos e ideias. Ela já existe, a gente já conhece o problema, já sabe, já atravessamos uma crise muito parecida com essa, não tão severa, há não muito tempo atrás, há pouco mais de 10 anos. Então, projetos, ideias, soluções, a tecnologia ela deu um avanço muito grande. É fato, né, que existem esforços que precisam ser feitos em vários setores. A agricultura, por exemplo, ela, na média, no Brasil, né, ela corresponde a mais de 70% da água que é consumida, a água superficial, que é consumida no país, ela é direcionada para a agricultura. A agricultura ela tem uma colaboração muito importante para dar, por conta exatamente da tecnologia de utilização da água. Você pode utilizar uma tecnologia na agricultura, uma tecnologia de gotejamento.
né, em que você vai dosar a água praticamente para aquela planta, o que Israel faz, exatamente. Né? Como você pode usar para aquela mesma cultura a aspersão, em que você tem uma perda de mais de 60% da água que você está utilizando. Né? A 60% da água que você asperge, né, você faz chuveiro, né, sobre a planta, não chega até a raiz, não chega até o chão. Então, é um desperdício. Então, a agricultura ela tem uma oportunidade de mudar, em mudando a tecnologia, contribuir para a redução no consumo de água. O consumidor doméstico, né, ele tem também a sua contribuição para dar. Né? Por exemplo, utilizar equipamentos mais eficientes na água, com consumo de água, né? Sejam vasos sanitários, sejam torneiras. Né? Eu já vi uma torneira, outro dia parecia um chuveirinho, né? uma pressão reduzida, mas que me atendeu perfeitamente para lavar a mão, escovar o dente, molhar o rosto. Eu não preciso aquele jato contínuo. Então, o consumidor doméstico já tem à sua disposição hoje tecnologias nesse sentido de equipamentos domésticos, sejam no banheiro, na cozinha, né, ou até no jardim, para reduzir o seu consumo de água, reduzir a pressão da sua rede de abastecimento, de fornecimento, de uso de água, né, no banheiro e tudo. Só a redução de pressão do banho, você já consegue reduzir mais de 60% da vazão da água, né, que você utilizaria em condições normais. Então, a gente precisa fazer chegar ao consumidor essa informação. Né? E eu comentei, uma das primeiras coisas que eu comentei no início foi exatamente ainda bem, né, que a gente conseguiu trazer para o centro da discussão o tema. Infelizmente, ele está vindo, o tema água está vindo para o centro da discussão no momento de crise. Né? Mas como o Glauco falou, é uma questão cultural, a gente às vezes só dá atenção àquele problema quando se vê ameaçado de perder. Né? E a água, a gente no Brasil vive historicamente, viveu historicamente, durante muito tempo, com a falsa sensação de que nós não tínhamos problema de água. Né? 12% da reserva mundial de água está no Brasil. Só que 70% dessa água está lá na região amazônica, onde tem 5% da população brasileira. Então, 5% da população brasileira tem 70% da água disponível no Brasil. Né? Aqui no Sudeste, a gente não tem disponibilidade de água. Tem regiões em São Paulo em que, se nós fizermos uma conta de disponibilidade de água dividido pela população, o índice é o mesmo da região do semiárido nordestino. Né? Então, se eu pegar quanto aquela cidade tem disponível de água por habitante, esse índice vai dar o mesmo índice de regiões do semiárido nordestino. A gente vive uma falsa sensação de que temos água em abundância. Né? Para a indústria, isso já é uma realidade. A água custa caro. Né? Ela já paga caro. O custo da água no processo industrial, dependendo, lógico, do processo, ele tem um impacto extremamente importante. Lógico, não é à toa, né? não é porque a indústria, né, só tem bonzinhos, pessoas bonzinhas, bem intencionadas, que a siderurgia reduziu, né, de 23 para 4 metros cúbicos o uso da água em fabricação de tonelada de aço. A indústria de bebidas reduziu de 4 para 1,5. Não é por princípio, é que a parte mais sensível do empresário é o bolso. Quanto menor for o custo do seu processo de fabricação, mais competitiva é essa indústria. Né? Então, é essa lógica que a indústria usa. Então, a água já é cara para a indústria há muito tempo. Né? E o que a indústria tem feito, né, dos exemplos que eu dei, é reduzir o seu custo operacional. E a tendência, em relação à lei de mercado, né, oferta e procura, a tendência é exatamente, no momento de crise, da água ficar, no momento de escassez, a água ficar mais cara do que normalmente é. Essa é a lei do mercado. E eu me lembro que naquele momento do Woodstock, o que o governo fez? Deu subsídios, incentivo à população, toda a população que morava próxima ao rio, que eram fazendeiros, que era o rio que abastecia toda Nova York. O que o governo fez? Deu incentivo para essas pessoas, inclusive empresas, que se fizesse um trabalho de melhorar a qualidade da água,
eles pagariam menos impostos. O que é a água hoje lá? Limpinha, de ótima qualidade. Os rios são ótimos. Na Romênia, os rios eram iguais aos nossos. Desculpe o termo que eu vou usar, totalmente poluídos. Eles utilizaram a mesma geografia, só que a água limpa vem por cima, a água suja vai por baixo. Como você falou que a água pesada ela vai por baixo. Eu olhava os rios na Romênia e ficava impressionada, parecia tudo limpinho. Eu olho os rios em Paris, eu achava tudo, mas passa tudo junto. No mesmo canal, separados. Embora Paris tenha um tratamento de água muito grande. Eu acho que a gente tem muitas grandes ideias aqui. Tem que dar caminho para todos, para a população, porque ninguém... Imagina, a população vai trocar a torneira? Você acha que eles vão gastar dinheiro com isso? Não vão, não. Se for incentivado, Nova York, você comentou, Nova York existe um incentivo da prefeitura para a substituição de vasos sanitários que usam menor quantidade de água, incentivados na conta de água. Então, a pessoa recebe um desconto na conta de água se ela fizer a conversão do seu vaso sanitário. Isso é o fato. A gente tem que ter cuidado com o lixo que a gente vai produzir com essas trocas todas. Nos Estados Unidos, eu vi na Flórida, eles têm um planejamento. Aqui não existe planejamento, a população cresce desordenada, sem planejamento. Mas lá, eles, antes da população ser assentada em qualquer local, tem um planejamento de canais. Todo mundo mora em frente à água. Se não for em frente a um canal, é em frente a um lago, é em frente ao mar. E a água é de ótima qualidade. E a população, a água usada para molhar jardim, lavar calçada, qualquer coisa parecida, não é uma água tratada. Existem muitas ideias que podem ser colocadas, que a gente precisa mesmo do apoio do governo. Nós tivemos na Firjan, entre março e abril, um diretor de águas de uma agência de bacias da Austrália e a diretora de recursos hídricos de São Francisco, na Califórnia, mostrando para a gente exatamente essas experiências, né, de gestão de água, em grandes centros populacionais, mostrando que não é impossível. Uma palavra que eu destacaria da sua fala é exatamente a questão do planejamento. Na Austrália, o Marlos, né, que é um brasileiro que é diretor de uma agência de bacia na Austrália, ele mostrou para a gente a capacidade, né, uma coisa parece simples, mas a capacidade que eles têm de executar o que está planejado, de realmente fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo, independente do governo. Não é um planejamento para o governo, mas é uma visão de governo, né? E um planejamento que chega até a 30 anos, e de cumprirem aquele planejamento, né? Na Califórnia, em São Francisco, a linha de base foi exatamente essa, né? De ter um governo, um órgão de gestão que não está ligado diretamente ao governo, então não sofre interferência política, né? E que tem capacidade de fazer uma gestão de longuíssimo prazo, interface com a população, informar continuamente a população, né, sobre essas ações. E eles têm, tanto a Califórnia quanto a Austrália atravessam as secas históricas, né? A Austrália está vivendo a seca do século, né? Então eles realmente são muito sensíveis. Por isso que nós trouxemos essas duas pessoas, porque eles têm uma realidade muito próxima do que a gente eventualmente pode viver. Posso fazer uma última pergunta? Por favor. Você disse que no início do ano a Firjan entregou uma carta com algumas propostas para o governo do Estado. Houve algum retorno a partir desse documento? E quais são as expectativas que a gente pode ter a respeito de ações do governo do Estado, da própria SEDAI, que a gente vê que tem uma atuação muito... que deixa muito a desejar, né? Quais são as expectativas que a gente pode ter a partir disso, se é que podemos ter alguma? Bom, esse documento que nós entregamos ao governador foi entregue no final do mês de fevereiro. Ele continha um reforço, né, do posicionamento institucional da Firjan, mostrando que a Firjan estava acompanhando esse assunto, e como a gente vem acompanhando desde a retomada desse grupo de trabalho, e também uma atuação nos comitês de bacia hidrográficas.
e apresentava cinco propostas ao governo do Estado no sentido de aumentar a oferta de água no médio e longo prazo, buscar fontes alternativas, também no médio e longo prazo. No caso do aumento da oferta de água, dizia respeito à ampliação do sistema Gondu, que já está em andamento, é um projeto que já faz parte do PAC, né, e que tem primeiro módulo tem previsão de ser entregue em 2018. Então, nós reforçávamos a importância que esse projeto tem para o abastecimento de água da região metropolitana do Rio de Janeiro, principalmente nesse horizonte até 2030, quando a gente espera que a população cresça algo em torno aí de 12% a 15%. Aumento da capacidade, né, de captar e tratar esgoto sanitário, esse foi o segundo ponto. Uma vez que o esgoto sanitário que é coletado e é adequadamente tratado, ele não chega até aos rios, né, e aí passam a disponibilizar esses rios como fontes alternativas de abastecimento também, né. Então, esse segundo ponto é também um projeto que está inscrito no PAC, tem recursos já direcionados e disponíveis, né, tanto do PAC quanto do Ministério das Cidades e Governo Federal e Ministério das Cidades. Então, nós lembramos, né, hoje o Rio de Janeiro pratica, né, na média do Rio de Janeiro, cerca de 38% do esgoto coletado, de esgoto gerado, ele é coletado, né? E desses 38%, né, pouco mais de 50% é tratado. Então, a gente tem uma taxa de coleta e tratamento de esgoto muito parecido com os países africanos, né? Acho que só à frente dos países africanos. E para uma cidade que é a segunda economia do país, não combina. Então, essas ações do PAC, elas têm dão a oportunidade de, a partir do momento que elas estejam implementadas para esgoto sanitário, de elevar a captação de esgoto, a rede de esgoto, para 70% do esgoto gerado e tratar 90% daquilo que é coletado. Ou seja, já eleva o Rio de Janeiro a uma posição mais respeitável em relação a esses índices africanos que nós temos hoje em dia, nós praticamos hoje em dia. Uma terceira proposta dizia respeito exatamente à questão de utilização de fontes alternativas vinda do mar, né? Então, ou seja, desenvolver projetos de dessalinização. Uma quarta alternativa dizia respeito a fontes alternativas subterrâneas. Então, a gente tem um processo de outorga, de autorização para captação de água de chuva hoje, que é extremamente complexo, é um processo longo, né, que uma empresa não leva menos de 1 ano e meio para obter a autorização para captar água. Então, imagina... E acaba incentivando a clandestinidade. Incentiva, exatamente esse ponto. Então, imagina no momento de crise, uma empresa tem interesse de fazer a captação subterrânea para servir de fonte alternativa e vai demorar 1 ano e meio, 2 anos para ter o seu processo autorizado. Então, a gente pede que o Estado reveja esses projetos, reveja esse processo, né, essas etapas desse processo, no sentido de agilizar esse processo. E, por fim, nós sugerimos ao Estado para que, entre aspas, copie, né, uma solução que já é aplicada em São Paulo com o projeto Aquapolo, que é uma parceria público-privada, é uma PPP, né, entre o governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada, onde se utiliza uma estação de tratamento de esgoto que produz cerca de 1 metro cúbico por segundo de água tratada a partir de esgoto, água de saída do esgoto, né, e que a iniciativa privada passou a operar essa estação de tratamento, implementou um sistema complementar de tratamento, né, dessa água. Hoje eles tratam cerca de 0,6 metros cúbicos por segundo, construiu uma adutora de 17 quilômetros e fornece essa água da estação de tratamento tratada ao polo petroquímico do ABC Paulista. Então, uso industrial, né? Uso industrial, exatamente. Ou seja, 0,6 metros cúbicos por segundo, que está sendo utilizado pela indústria, é 0,6 metros cúbicos por segundo a mais no sistema de abastecimento público, né? E a gente, aqui no Rio de Janeiro, ali quem passa na linha vermelha, tem a estação de tratamento de água de Alegria, que trata 2,5 metros cúbicos por segundo. E essa água é jogada no mar, né? Então, 2 metros cúbicos por segundo, só para a gente ter uma noção,
2 metros cúbicos por segundo é o volume de água que o polo petroquímico ali de Duque de Caxias, né? Polo de Campos Elíseos, todas as indústrias do polo petroquímico de Duque de Caxias consomem 2 metros cúbicos por segundo. Então, ou seja, a estação de Alegria teria capacidade de fornecer água para todo o polo petroquímico de Alegria. Nós fizemos um levantamento recente no entorno da Baía de Guanabara, incluindo a estação de Alegria, são operadas 17 estações de tratamento de esgoto, e que lançam na Baía de Guanabara algo em torno de 11 metros cúbicos por segundo de água oriundas do processo de tratamento de esgoto e que poderiam estar sendo, né, melhor utilizadas. E comparativamente, 11 metros cúbicos por segundo é quase 90% do que todas as indústrias da Bacia do Paraíba do Sul, no trecho fluminense, utilizam, né, nos seus processos industriais, que captam do Rio Paraíba do Sul para os seus processos industriais. Então, só comparativamente, a gente teria condições com a água das estações de tratamento de água, das estações de tratamento de esgoto, no entorno da Baía de Guanabara, de quase que fornecer integralmente água para todas as indústrias da Bacia do Rio Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Foi um caminho que nós indicamos para o governo do estado. Aí, voltando à tua última questão, a esperança, a gente continua tendo esperança de que o governo do estado ele vai ter condições de capitalizar, né, voltando à questão da capitalização, capitalizar essas boas ideias e bons projetos e transformar isso efetivamente em ação, né, em obras, né, em recursos, não que a gente tenha que enfrentar nesse momento a crise, mas para que num próximo momento de crise a gente esteja muito mais bem preparado, com uma musculatura, né, de infraestrutura muito melhor do que a gente tem hoje. Essa é a esperança. Tá ótimo. Obrigado, Jorge. Vou aproveitar a deixa que você deu aí de Baía de Guanabara, já vou fazer um convite para retornar, para a gente estar discutindo esse assunto também, da questão da despoluição da Baía de Guanabara, que é histórico e acho que tão emblemático quanto Jardim Gramacho é para resíduos sólidos, né? Agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao presidente Wagner, do CRA, por podermos ter realizado esse evento aqui e esperamos estar em uma próxima oportunidade falando mais sobre esse tema. Obrigado a todos.